Olá, este é um TVMP Entrevista especial sobre o evento Evolução do Combate à Violência Doméstica no Brasil, realizado pelo MPMG. Nesta edição, a minha entrevistada é uma das palestrantes, a juíza de direito do primeiro juizado de violência doméstica de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Madiele Frantes Machado. Ela fala sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e o acesso de mulheres à justiça. Muito bem-vinda ao nosso estúdio aqui da TVMP. Obrigada por ter vindo conversar conosco. Obrigada. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Como é que a senhora avalia a violência de gênero no país? Bem, a violência de gênero, na verdade, não só no Brasil, né? Ela é uma pandemia global. E ela é uma violência que atinge não somente as mulheres e meninas, né, pelo fato de serem mulheres e meninas, mas também, e de uma forma muito específica, as pessoas LGBTQIAPN+, né? Então, isso é um problema grave, né, que nós precisamos estar sempre falando sobre isso, porque justamente faz parte dessa construção cultural e que a cada dia vem sendo reforçada, infelizmente, né, por comportamentos de ódio, de perseguição, né, que não respeitam os espaços e as diferenças. Essa violência sempre existiu, mas o advento da internet divulga esse tipo de comportamento, esse tipo de tratamento a essas vítimas, né, da violência? Com certeza, né? Os meios de comunicação eles são extremamente importantes, né? Mas assim como eles atuam para o bem, né, eles também podem causar muitos malefícios, né, para as pessoas, até pela agilidade com que essas informações são propagadas, né? E a gente vê cada dia mais justamente esse crescente ataque, né, essa falta de respeito, de discriminação, de reprodução de estereótipos contra essas pessoas vulneráveis, né? E de fato, eu acho que a gente precisa ter uma consciência enquanto sociedade de que nós temos que mudar esses comportamentos, né? Porque isso instiga realmente o ódio, porque, como eu referi, né, é tudo muito rápido, né? No momento que eu fizer qualquer postagem, que eu falar qualquer palavra e colocar numa rede, né, muitas vezes a gente acaba com a vida daquela mulher, daquela menina, né, daquela pessoa que sofre aquele tipo de violência ou discriminação, né? Acaba naquele momento, né? É uma morte, né? A pessoa está ali, né, a pessoa física, mas ela morreu para ela e morreu para aquela sociedade, né? Podemos atribuir a isso, essa dificuldade da gente conseguir conter esses índices de violência doméstica, casos de feminicídio, ou a que outras causas a senhora atribuiria? Bem, quando a gente fala em violência, né, a violência em geral, mas especificamente a violência de gênero, a gente vê que ela tem como grande causa realmente essa questão estrutural, né? A violência de gênero, assim como o racismo, né, assim como outras formas de violência, ela está lá na estrutura da sociedade. Então, acho que o primeiro passo é a questão da educação, né? Não só aquela educação formal na escola, na universidade, mas aquela educação que começa em casa, né? A gente tem que abrir o nosso olhar enquanto pais, mães, né, enquanto família, para que a gente possa, desde cedo, dentro de casa, reforçar, né, a necessidade da igualdade, do respeito, do reconhecimento dos espaços. Porque o que a gente vê? Muitas vezes a reprodução dentro da família de situações que vêm de geração em geração, né? Especialmente, às vezes, do espaço da mulher, né? Quantas mulheres querem trabalhar, mas acabam, né, sendo obrigadas, né, às vezes com outros pretextos, né? Vai ganhar pouco, né? Então é melhor ficar em casa cuidando dos filhos, a gente vai ter que gastar também para pagar a creche e tal. Né? Afinal de contas, daí tu vai ter que voltar a estudar, né? Olha, acho que talvez tu nem consiga, já faz tantos anos que tu paraste de estudar. Então, são muitas questões que acabam fazendo com que que a gente reconhece, às vezes, como pequenas diferenças, mas elas fazem, de fato, elas têm um impacto muito grande, né, na criação, na geração dos nossos filhos, né? Então, é importante, desde cedo, a gente reforçar, né, o quanto a gente tem que investir nessa igualdade, né? Não reforçar esses estereótipos, né, do que é de menino, o que é de menina, os espaços que só podem ser ocupados por homens, né, que só podem ser ocupados por mulheres. A gente tem que valorizar e tem que partir muito de nós mulheres, né, de ocupar os espaços. Isso a gente vê, por exemplo, na política, né? Hoje
A gente está cada vez mais batalhando para que a gente tenha mais mulheres em espaços de poder, porque só assim a gente vai poder estar lá lutando, propondo leis que de fato enxerguem a nossa realidade, as nossas necessidades, para que a gente pare então de viver num país onde as leis para as mulheres e meninas, né, são produzidas majoritariamente por homens. Há algum tempo, alguns anos, eu diria, a gente sentia uma evolução nessa condução das mulheres aos espaços todos, né, da sociedade. A senhora acredita que a gente está vivendo um retrocesso na atuação das instituições ou talvez até no afrouxamento da legislação? Uhum. Bem, a evolução e o retrocesso, eles fazem parte do próprio contexto, né, do reconhecimento dos direitos humanos. É o caminho natural dos direitos humanos mesmo, da humanidade, né? Então a gente vai para frente, né? A gente fica feliz e aí às vezes a gente até se conforma, né? Porque teve alguns direitos reconhecidos e acaba reduzindo a nossa marcha, né? Mas eu acho que o que a gente vê nesses últimos tempos é que a gente não tem parado, né? Especialmente os movimentos feministas, a quem a gente deve muito aqui no Brasil, especialmente, né? Pela conquista dos nossos direitos. Ninguém está parando, né? Mas esse é o caminho, né? A gente vai um pouquinho para trás, mas a gente não pode deixar que de fato isso retroceda, né? E a gente vê muitos avanços na legislação, conquistas de espaços, né? Só que a gente, claro, tem muitos desafios, né? A lei é o primeiro passo, né? E eu acho que o passo mais difícil é a gente efetivamente poder colocar em prática, né? Essas legislações, essas conquistas que a gente vem obtendo ao longo do tempo. Explica para a gente o que é julgamento com perspectiva de gênero. Bem, então, o julgamento com perspectiva de gênero é justamente aquela possibilidade que se dá ao julgador, quando a gente fala, né, no julgamento, que na verdade é o ponto final, né, de todo um processo, de reconhecer naquele caso concreto eventuais desigualdades, né, eventuais discriminações que eu tenho que ter um olhar específico e desconsiderar justamente a questão dos estereótipos, né? Então, às vezes eu tenho uma lei lá, então eu tenho que analisar aquela lei considerando aquela situação concreta. E se eu tiver uma mulher, se eu tiver uma menina envolvida naquela situação concreta, eu tenho que analisar, bom, nessa situação concreta, está havendo uma situação de desigualdade que eu preciso, então, chamar, né, aqui para o contexto, para a aplicação, então, do direito, da justiça, né, a utilização de normativas de proteção de direitos humanos internacionais, né, eu vou utilizar aqui todo o arcabouço do protocolo para que eu tenha, de fato, uma decisão justa, que não vai causar um impacto desproporcional, né, naquela decisão em relação às mulheres. Numa situação concreta, assim, que eu gosto assim, de referir, quando a gente trata desse assunto e que é ligado à questão da violência doméstica contra a mulher, é a previsão que a gente tem na nossa legislação, lá no Código de Processo Civil, quando, por exemplo, o casal, o companheiro, né, o casado, se separa de fato e a mulher fica utilizando com exclusividade aquele imóvel que é comum, né? Fica a mulher, ficam os filhos. E o que a legislação diz? Então, se eu pegar a letra da lei lá, bom, quem ficar utilizando com exclusividade aquele imóvel tem que pagar um aluguel sobre a meia-ação para o companheiro que se afastou do lar. Tá lá, ok. Mas e aí, qual é o impacto dessa lei, considerando que eu tenho ali, no caso, uma mulher vítima de violência doméstica, né, e um homem que foi afastado daquela residência por uma determinação judicial que impôs uma medida protetiva de afastamento do lar. Então, é justo, dentro dessa relação que é desigual, eu aplicar a letra fria dessa lei, né? Então, aí eu tenho que fazer o uso da convencionalidade, que a gente chama, que é justamente trazer, né, para o nosso ordenamento jurídico essas normativas de proteção que foram recepcionadas pela Constituição Federal, né, e que vão, então, me dar a justiça naquele caso concreto, né? Então, isso é um avanço que a gente tem uma Lei Maria da Penha desde 2006, já quase completando 20 anos, mas é um avanço que veio há muito pouco tempo atrás. Por quê?
Como eu digo, a gente tem a lei, mas até que a gente vá caminhando, né, para conseguir a efetividade, às vezes é um longo percurso. Quando e por que foi criado esse protocolo, né? A senhora estava falando de protocolo, esse protocolo do julgamento com perspectiva de gênero do CNJ? Ele começou, então, com um grupo de trabalho que foi constituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça em 2021. Então, é um conjunto de profissionais, né? Não são apenas magistrados, mas também profissionais da área acadêmica, advogados, pesquisadores, especialmente nas temáticas de gênero, né? Na temática de gênero, e utilizando também profissionais da área jurídica, juízes especialmente, de todas as áreas da justiça brasileira, né? A Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, de forma a poder contemplar nesse documento orientações gerais que possam ser utilizadas em todos os espaços da justiça, né? E foi suscitado por um chamamento à Corte Internacional. Né? Exatamente, a partir lá da condenação no caso da Márcia Barbosa, né, que nós tivemos. O que foi esse caso? Então, o que acontece? Na verdade, quando a gente acabou, o Brasil foi condenado a partir desse caso da Márcia Barbosa, a gente já estava sabendo, vamos dizer assim, que viria essa condenação e nós nos antecipamos, né? E o protocolo, então, veio numa resolução, aí ele começou com esse grupo de trabalho, inicialmente ele se tornou uma recomendação e, devido à necessidade de efetivamente ter um documento que colocasse como obrigatoriedade a sua utilização dentro do Poder Judiciário, é que veio, então, a Resolução 492 em 2023. E isso, para a gente, se constitui uma ferramenta indispensável, então, no nosso trabalho, né? E ele é baseado nessa condenação, nesse caso, eu queria que a senhora explicasse. Esse caso da Márcia Barbosa, ele já estava em apreciação e a gente sabia que vinha, né, essa condenação. Então, nós aqui no Brasil, e especialmente o Poder Judiciário, já se antecipou e foi fazer a elaboração desse protocolo. Esse protocolo, então, foi criado por causa desse caso julgado na Corte Internacional. Isso, da Corte. E aí, então, nós nos antecipamos, né? E antes mesmo de vir essa condenação, a gente já estava trabalhando nesse protocolo. Ele foi baseado no protocolo do México, né? Também, que é um protocolo mais antigo que a gente tem aqui na América Latina, porque ele é lá de 2013, né? E ele já sofreu, inclusive, uma reforma para atualizar a partir, né, de toda aquela caminhada que eles já tiveram, essa atualização de 2019. E o nosso, assim, ele é basicamente uma reprodução, né, desse protocolo, mas, claro, levando em consideração sempre as condições específicas, né, aqui do nosso povo brasileiro e da nossa justiça brasileira, né? Isso que é importante. Toda vez que a gente elabora qualquer normativa aqui baseada em outra normativa, né, mesmo que seja da América Latina, a gente sempre tem que levar em consideração as nossas especificidades, né? A senhora citou o México, né, mas outros países da América Latina, né, Chile, Bolívia, Colômbia, Uruguai, já editaram protocolos. Como é que tem sido o resultado nesse país? Já editaram esses protocolos. E como eu disse, a caminhada começou lá, né, com o México, e eles sentiram a necessidade em 2019 de fazer essa revisão. Né? A gente tem outros mais recentes, ali o Uruguai é de 2016, a cada período foram sendo construídos, né, esses protocolos. E é claro, assim como a gente, o nosso é de 2023 e a gente ainda está nessa caminhada de construção. Por quê? Porque a gente precisa, antes de tudo, capacitar essas pessoas, né, esses operadores do direito, para que eles possam compreender o que é o protocolo, né, e de que forma aplicar o protocolo. Embora o protocolo, né, fale lá, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele é um documento, uma ferramenta que pode ser utilizada para além da magistratura, né? Pode ser utilizado e deve ser utilizado por todo o sistema de justiça, por toda a rede de enfrentamento a qualquer tipo de violência e discriminação contra as mulheres. Por quê? Porque ele traz normativas que se aplicam, né, em todos os espaços. Então, isso cabe também para o Ministério Exatamente, Público. Especialmente porque o julgamento, ele é o ponto final.
né? Mas o processo, ele só vai poder ter um julgamento com perspectiva de gênero, que de fato, posso dizer, eu apliquei o protocolo aqui, se desde lá, né, da ponta, eu tiver essa visão, esse olhar, né? O que ele estabelece assim na prática? São passos, digamos assim, durante o julgamento? Exatamente, passos não só para o julgamento, né? Como eu disse, o julgamento é o ponto final. Então, eu tenho que, desde o início, pensando assim, por exemplo, numa situação de um crime, né, de um feminicídio. Então, eu tenho lá uma mulher morta. Para eu chegar a identificar que foi um feminicídio, eu preciso já ter um olhar, porque tem casos que está claro que houve um feminicídio, mas tem outros casos que pode até que começa como um suicídio. A gente teve vários casos, né? Já vimos aqui na imprensa, no caso de suicídio. Mas, se eu tiver um olhar diferente, se eu tiver o conhecimento, o reconhecimento de situações, né, naquele corpo, naquele espaço físico, naquele local de fato, que são típicos, né, de um feminicídio, eu já vou começar a fazer uma investigação diferenciada. E isso pode, né, dar uma reviravolta naquele caso. Então, os profissionais da perícia, os profissionais lá da polícia, eles já têm que começar a ter esse olhar, né? E o mais importante que eu vejo também do protocolo é chamar a atenção para a necessidade da gente pensar muito na questão do acesso das mulheres à justiça, né? Porque não adianta eu falar lá no julgamento se essas mulheres não estão conseguindo chegar na justiça, né? Então, e nós temos muitas barreiras para enfrentar, né? São essas barreiras da discriminação, as discriminações múltiplas, né? A questão ali das interseccionalidades, por que aquelas mulheres não conseguem chegar na delegacia para registrar uma ocorrência? O que está acontecendo? Né? Falta o recurso, falta o ônibus, falta a informação, né? Falta o empoderamento dessas mulheres. Muitas vezes o acolhimento. O acolhimento. Né? Dessas instituições. Exatamente. E esse guia, esse passo a passo, ele também nos mostra isso, a importância da gente criar ambientes seguros para essas mulheres, né? Por exemplo, nos espaços, né, que a gente atende, ambientes onde aquela mulher, ela sabe que ela vai ser acolhida, que ela não vai ser revitimizada, né, que ela não vai ter obrigação de sentar frente a frente com aquele homem que foi o autor da violência. Mesmo isso ainda acontece muito? Isso, infelizmente, ainda acontece. Né, a gente que trabalha no âmbito da violência doméstica, né, atua muito nessa questão da preservação da mulher, da segurança, né, do empoderamento, do restabelecimento da autoestima, e a gente reconhece isso. Mas, infelizmente, a gente ainda recebe muitas queixas de mulheres que se encontram em outros espaços da justiça, né, estão lá numa audiência na vara de família e são obrigadas a participar de uma audiência de conciliação com o autor da violência, né, frente a frente. Né? Então, uma audiência de mediação. E em outras, daqui a pouco está lá na Justiça do Trabalho e ela também tem que se enfrentar com ele. Né? E, então, a gente tem que ter esse olhar e essa consciência que aquela mulher, que ela é uma vítima de violência ou de discriminação, uma vítima até mesmo de racismo, não estou nem falando aqui, por exemplo, da violência doméstica, mas de qualquer violação, ela não pode ser obrigada a sentar na frente, né, daquela pessoa que praticou aquela violência. Então, a gente tem que ter esse olhar, essa sensibilidade, né, no nosso trato, porque cada vez que a gente errar nessa parte, a gente vai estar fechando as portas para dar justiça para essas mulheres. Propiciando o aumento dessa violência. O aumento da violência. A continuidade dela. O aumento da violência. A Lei Maria da Penha dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar, né, contra a mulher. A gente estava falando disso, né, de espaços adequados. Quais são os avanços nesses anos de atuação? O que nós tivemos de positivo? Bem, a gente avançou, né, porque com a criação da Lei Maria da Penha, a gente teve um marco jurídico, cultural, institucional aqui no Brasil, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. A lei trouxe essa possibilidade de a gente estar aqui hoje sentado, né, falando sobre essa questão da violência contra a mulher, que antes era algo, né, praticamente invisível, né, essa era uma violência que até hoje ainda, às vezes, as próprias vítimas têm dificuldade, né, de reconhecer a violência, de se reconhecer como vítima. Então, deu essa abertura, né? E, com isso, a criação de espaços, ali uma delegacia especializada, né, os juizados especializados, né, a obrigatoriedade desses juizados terem equipes multidisciplinares, que ainda é uma luta muito grande, que a gente vive enquanto poder judiciário, né, de que as varas especializadas
na temática tenham equipes multidisciplinares, né? E assim deu novos significados, inclusive para a Defensoria Pública, né? Então a Defensoria Pública hoje, independentemente da renda daquela mulher que está em situação de violência doméstica, a Defensoria Pública assiste essas mulheres, tem o dever de assistir essas mulheres. O próprio Ministério Público também pode solicitar. Tem um espaço novo, né? Criado, a Casa Lília, não sei se a senhora já conhece, que é exatamente de acolhimento a essas vítimas. Exato, então o Ministério Público ele também assume um protagonismo na Lei Maria da Penha, que ele pode pedir medidas protetivas para as mulheres, pode pedir a prorrogação, então ele atua muito nesse lado protetivo, para além também, né, da atuação lá no processo criminal. Sem falar também da importância e do protagonismo do Ministério Público na questão de buscar a criação dessas políticas públicas que são necessárias para a efetivação da lei. Né? Que barreiras a gente tem muitas ainda, porque a medida protetiva, né, que é o primeiro passo, então, dentro da Lei Maria da Penha para evitar a violência, ela é uma decisão que vai ali determinar, né? Olha, não pode te aproximar, tem que sair da casa, não pode ter contato. Mas a violência ela é multidimensional, né? Ela atinge aquela mulher de diversas formas, né? Muito, especialmente a questão da saúde mental. Né? E a gente tem muitas portas fechadas, dificuldades de acesso ainda a essa questão da saúde, né? Aquela mulher que fica numa fila de espera anos e anos para ter uma terapia, para ter um atendimento psiquiátrico, que ela está numa situação de depressão. Né? Ela está tendo várias doenças decorrentes daquela violência. E a gente precisa dar conta disso, né? A questão da assistência social. Então, cria-se uma lei, aluguel, auxílio aluguel, coisa boa. Agora as mulheres vão ter direito, né? Elas precisam ter uma casa, precisam sair daquela situação de violência. Mas onde está o auxílio aluguel na prática? Né? E assim a gente vai vendo que a legislação ela vem sendo criada e se cria também assim muita expectativa na sociedade. Mas a gente ainda precisa avançar para a efetivação desses direitos. Então, vamos lá, cobrar dos estados, cobrar dos municípios, né? Questão do monitoramento eletrônico também, das medidas protetivas, que inclusive está sendo debatida esses últimos dias aqui, foi aprovada no Senado. É uma medida extremamente importante e necessária, né? Porque ela vai justamente se somar àquela decisão do juiz, né, das medidas protetivas e vai monitorar. Então, ela vai dar eficácia para aquela mulher. Em relação às medidas protetivas, mas para isso a gente precisa sempre de ter o quê? De ter o dinheiro, né? De ter os estados, especialmente, né? Terem políticas especializadas para isso. Perguntar que outras políticas de enfrentamento a essa violência contra as mulheres, né? E de incentivo também à participação feminina no Poder Judiciário, a senhora destacaria, né? Alguns exemplos a gente tem no Brasil? Sim, a gente tem vários exemplos, né? E eu acho que um marco muito importante nisso foi a Resolução 254 de 2018, que veio também lá, ali juntinho a 255, que essas são resoluções então do Conselho Nacional de Justiça, a primeira então que criou uma política nacional então do judiciário no enfrentamento à violência contra a mulher. Isso fez com que os próprios tribunais criassem então as suas coordenadorias especializadas para trabalhar no âmbito, né, dessa temática. Se seguiu a isso, então, a ampliação no âmbito do Ministério Público, que também tem os núcleos, né, as coordenadorias especializadas, a Defensoria Pública. Então, um arcabouço de ações que foram e estão sendo implantadas para atuar não só no combate, mas especialmente na prevenção, né? A Resolução 254, ela traz, por exemplo, também o incentivo ali para a criação nos tribunais dessas comissões que hoje recebem denúncias, né, de assédio, denúncia de qualquer tipo de discriminação e de violência contra as mulheres, né, que era algo que a gente não tinha. Então, às vezes, as mulheres, né, sejam magistradas, servidoras, terceirizadas, estagiárias, muitas vezes sofriam até no ambiente de trabalho situações, né, de assédio, de alguma discriminação e não tinham um espaço para se reportar, né, nem mesmo para um acolhimento. Então, acho que isso é uma abertura muito importante que reforça o comprometimento da instituição com isso, né. A 255, ela vem falar, então, é o incentivo à participação das mulheres no judiciário.
Então, a gente viu também recentemente um movimento aqui no Brasil inteiro pela paridade, né? Então, isso também é refletido não só no Judiciário, mas no Ministério Público, na Defensoria, na OAB, na questão da política, que a gente precisa, então, atuar, né, justamente para dar espaço para essas mulheres. E não é só um espaço em passar no concurso público, ela tem que ter um espaço ali de poder, de reconhecimento, né, da sua competência. Então, acho que isso é bastante importante. A gente teve lá no Rio Grande do Sul, em 150 anos do nosso Tribunal de Justiça, tivemos apenas uma mulher na presidência do tribunal. Eu ia te perguntar isso, sua experiência pessoal, né? Que é uma mulher que chegou a um espaço de poder que poucas mulheres conseguem alcançar. Como é que é a situação? Há um conforto, há um respeito devido à senhora que está nessa posição hoje? Ou isso ainda é uma questão de luta ainda? Eu posso dizer que é uma questão de luta, né? Eu ingressei na magistratura, eu tinha 25 anos de idade e fui trabalhar numa cidade muito pequena. E claro que o preconceito, às vezes, ele não é direto, né? As pessoas não vêm dizer na tua cara, na tua presença, né? Mas o que acontece? As informações chegam, né? Então, chega, essa guria, né, tem 25 anos, que absurdo, né? Já é juíza, será que ela vai saber julgar o meu processo? Né? Eu tenho uma audiência com ela semana que vem, estou lá com medo, acho que ela não vai saber julgar o meu processo. Né? E aí é o preconceito da idade, né? O preconceito de ser uma guria, né? De ser mulher. Então, são várias coisas que elas vão acontecendo no dia a dia. E a gente tem que ir mostrando, né? É uma barreira, né? Assim, importante, porque tu tem que estar a cada dia mostrando que, bom, eu sou uma guria, né? Eu sou uma mulher, eu tenho 25 anos, mas eu tenho competência para estar aqui. Né? Talvez se fosse um guri, né, com 25 anos, né, um homem que está lá chegando, né, de terno, gravata, talvez esse questionamento não fosse feito. Então, isso é uma coisa que eu guardo, assim, né, do momento. E é claro que, inclusive, estar sendo juíza de violência doméstica, que já estou completando agora 16 anos, também, né, de estar numa sala de audiência ali falando, né, para os homens, né, porque eu tenho uma vítima de violência doméstica, mas eu tenho ali, né, um autor de violência. E, às vezes, isso também, né, a gente tem que se impor de uma forma diferenciada, né, para que seja ouvida, para que seja respeitada, porque ainda tem dentro dessa cultura, né, que homem é que fala para homem. Né? Imagina que eu vou receber uma ordem, né, de uma mulher. Então, mas é esse caminhar. Né? E eu acho que é muito importante a gente dar o exemplo, sempre ocupar os espaços, né? Eu acho que essa é uma dica que eu deixo, porque muitas vezes eu recebi convites que eu achava que eu não ia conseguir dar conta, por quê? Por conta justamente do que a gente tem essa agenda lotada, né? Manhã, tarde, noite, família, filha. Mas eu nunca disse não para os convites, porque eu acho que é muito importante a gente estar naqueles espaços e mostrar que apesar de todos esses desafios, né, de ser mãe, de ser profissional, de ser esposa, de ter casa, de ter que, né, se deslocar, ter uma vida intensa, né, a gente tem condições sim de fazer a diferença e mostrar que nós somos capazes, né, porque é assim que a gente vai dando exemplo, né, e a gente tem hoje as meninas na ciência, né, que há tanto tempo atrás era impensável, as que eram, né, as que estavam lá, faziam a diferença, não eram as que recebiam, né, as glórias, os reconhecimentos. Então, acho que a gente avançou e não pode ficar por aí. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e volte sempre. Muito obrigada. Obrigada. A você que esteve nos assistindo, confira os outros programas, outras entrevistas deste evento sobre a evolução do combate à violência doméstica no Brasil, do MPMG. Até breve. Obrigada.